João 6, amém? Versículo 5 ao versículo 12, diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Diga glória a Deus. Pode sentar, meu amado. Glória a Deus. Quero falar sobre você superando os problemas da vida pela fé. Como se supera os problemas da vida? Pela fé. Diga, uma fé, diga comigo, uma fé que responde ao desafio. A nossa fé precisa trazer uma resposta ao desafio. A Bíblia, e a vida, melhor dizendo, ela nos aponta para desafios, com problemas, com lutas. Quantos aqui estão passando algum tipo de problema? Ok, todo mundo. Né? Todo mundo, sim ou não? Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja financeiro. Um problema. Os problemas, eles se levantam, eles se manifestam e vêm na nossa direção. Jesus estava ali com os seus discípulos e Jesus viu aquela multidão, a multidão carente, uma multidão necessitada, uma multidão que tinha as suas necessidades de ter a sua vida suprida. Muitas pessoas estavam ali, algumas com angústias profundas na sua vida, na sua alma, algumas estavam debilitadas, algumas estavam ali enfermas. Muitas pessoas seguiam Jesus porque sabiam que Jesus é aquele que opera milagres, é aquele que opera maravilhas. Amém? Glória a Deus. Sim ou não? Aleluia. E Jesus, vendo a multidão, a Bíblia diz que ele tinha algo no seu coração que era compaixão. Jesus sentiu, ele tinha compaixão daquela multidão. Jesus, ele sabia que ele é a resposta para os nossos sofrimentos, para os nossos angústias, para os nossos problemas. Você crê nisso, irmão? Jesus é a resposta para os dilemas da nossa alma, para os problemas da nossa família, para os nossos problemas. O Senhor, ele é aquele que traz, ele tem em si resposta para nós. Não há uma pergunta na sua vida, um questionamento na sua vida, que o Senhor Jesus não traga a resposta, que o Senhor Jesus, de alguma maneira, ele não traga uma solução. Olha, Jesus, ele encontrou centenas de pessoas, e não há uma pessoa na Bíblia que tenha se encontrado com Jesus e que não tenha sido marcada, que não tenha sido abençoada e que teve a sua vida transformada pela ação do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz, no próprio Evangelho de João, diz que isso é tão tremendo
que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros caberiam, seriam suficientes, porque Jesus era, é e continua sendo, amém? Quantos aqui Jesus fez um milagre na sua vida? Amém. Então, ele é a resposta. Ele disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, veja bem, ali estava uma multidão cansada, uma multidão angustiada. Jesus queria e quer alimentar, saciar, curar, restaurar. Mas Jesus, ele hoje precisa que os discípulos funcionem. Diga para o teu irmão assim, nós temos que funcionar. Diga, a igreja precisa funcionar. Diga, os discípulos precisam funcionar. O versículo 5 que nós lemos diz que Jesus chega para Filipe e diz, Filipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E Filipe ficou meio que desesperado. Filipe disse, Senhor, como vamos fazer isso? Jesus disse, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Mas ele perguntava isso somente para experimentar, porque já sabia o que ia fazer. Mas qual foi a resposta de Filipe? A resposta de Filipe foi, não tem como. Nem 200 denários basta. Se a gente tivesse aqui em caixa hoje, uma fortuna, tivéssemos aí 200 denários, Jesus, ainda seria o suficiente para comprar um pedacinho de pão. Não ia dar para o pessoal nem se satisfazer. Então, o que Filipe falou para Jesus? Quantos creem aqui que Filipe era um homem crente, cria em Jesus? Amém? Eu creio. Ele era um discípulo, um apóstolo. Então, muitas vezes, nós, embora creiamos em Jesus, embora nós sejamos discípulos de Jesus, muitas vezes a nossa vida, a nossa fé não se manifesta no fato concreto, naquele momento, como uma resposta real. Naquele momento, nós vacilamos, a nossa fé parece que em alguns momentos ela é vacilante, ela é desconstruída, ela é tímida, sim ou não? Não é? Quantos já se sentiram assim em algum momento? Que a sua fé parece que deu uma... Ué, cadê a fé, né? Então foi o que aconteceu aqui com Filipe. Filipe olhou pelo lado o quê? Humano. Filipe fez umas contas, ele talvez fosse como a Rosemary, um contador, talvez fosse, né, uma pessoa que tinha administrador e rapidamente ele, como eu, né, eu faço as contas muito rápido, isso é fruto de anos de tabuada, né, quem viveu esse tempo de tabuada, né, sabe como é que era, então a gente faz conta rápido, regra de 3, então a gente mata logo rápido as coisas e aí pelo menos aproxima, e aí você teria feito essa conta, e ficou ruim o negócio aqui. Então tem hora, meu amado, que se você olhar a sua fé pelo natural, não vai dar. É ou não é? Sim ou não? Quantos já se viram assim? Aí entra o sobrenatural. Porque a fé não é algo que seja natural, a fé é essencialmente espiritual, sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. Você está vendo? Não, mas eu sei. Você já está chegando, ainda está longe, mas eu creio. Eu já vivo como se tivesse, embora ainda não esteja manifestado, mas eu sei que eu tenho. Eu sei que eu posso, eu sei que aquilo já me foi entregue. Amém? Então, isso é fé, é algo que, quando você vai falar com as pessoas e você começa a explicar, as pessoas ficam, né? Principalmente aqueles que são mais céticos, eles falam, mas eu não consigo entender, como é que esse negócio de abrir o coração, né? Criança, inclusive, a gente tem que explicar de uma maneira, porque a criança pensa que vai doer, né? Vai abrir o coração, como é que vai ser esse negócio? Então, tem gente que fica travado nisso. Filipe, ele olhou para aquela situação e essa foi o primeiro nível de fé daquela pessoa que simplesmente faz contas, que se desespera, que precisa, como Tomé, precisa ver para crer, precisa entender
tudo. E, amado, a fé, ela muitas vezes entra no incompreensível. Sim ou não? Como é que você vai entender que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, pode alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos? Não entendo um negócio desse. Sim ou não? Então, muitas vezes, nós não damos o passo de fé. E porque não damos o passo de fé, não vemos o milagre. Então, existe aqui 2 tipos de fé. Uma fé que olha para o natural e que responde com talvez um desespero. Mas existe o outro, que aí foi André. André, ele viu aquele momento, ele viu aquela situação e ele entrou com uma ação de fé. Preste atenção nisso, meu irmão. Porque você não vê Jesus perguntando a André, você vê Jesus perguntando a Filipe. Jesus não estava provando André, porque Jesus sabia qual era a fé que estava em André. Jesus estava provando Filipe. Viu, Filipe? Se prepara. Então, aquela provação que veio, quando André vê aquilo, ele entra naquela situação. Amém, amados? E isso nos fala também a nós, que muitas vezes, meu irmão, nós temos que entrar em socorro dos nossos irmãos. Podemos ser auxílio, por isso é uma equipe, por isso é um corpo. Porque às vezes aquilo que te falta me foi entregue, e aquilo que eu tenho pode suprir aquilo que te falta, e aquilo que te falta pode suprir aquilo que eu tenho, que me falta. Amém? E nós vivemos um corpo, uma família. Irmãos, na nossa família a gente precisa parar de competir, de concorrer, de combater uns aos outros. Hoje, o maior problema hoje para que a igreja no Brasil avance é a própria igreja. Porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Ele está debaixo dos nossos pés. Por que ele está lá? Porque Jesus lá o colocou. Amém? Então, nós não temos esse problema. O problema está dentro de nós e precisa ser vencido. Então, eu louvo a Deus porque Filipe entrou na situação. E ele disse, Senhor, tem aqui um rapaz. E aí o Filipe vai falar um negócio que a maioria de nós talvez falássemos aqui, Filipe ficou maluco, esse Filipe, ele é doido mesmo. Esse Filipe, rapaz, onde é que esse cara está com a cabeça? Olha o que ele diz, irmão. Irmão, 5.000 homens, você já viu homem comendo, irmã? As mulheres casadas já viram homem comendo. Sim ou não? O cara come 2 Big Bob, 3 Big Mac, é ou não é? Vai no rodízio de pizza, fica concorrendo para ver quem come mais pizza. Aí eu comi 35 pedaços, eu comi 18. Misericórdia, é ou não é? E aqui a Bíblia diz que eram 5.000 homens. Homens esfomeados. Sai de baixo, é ou não é? Aí vem o Filipe. E olha o que o Filipe, esse menino, né? Esse crianção. Alguém poderia dizer assim, esse bobo. Porque para muita gente, o crente é bobo. Mas Deus ama aquilo que algumas pessoas chamam de bobeira, que a Bíblia diz que é fé incondicional em Deus. Filipe olha e diz assim, olha o que ele fala. Perdão, André, desculpa. André entra ali e diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Irmãos, eu amo isso aqui. Você não imagina o rema que veio na minha vida quando eu entendi isso aqui. Porque André, ele não chega e fala assim, Senhor, eis que eu digo que hoje o Senhor vai fazer um grande milagre e tal. Ele simplesmente chega para Jesus e diz, Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Mas, Senhor, o que é isso para tantos? O que Filipe e André fizeram? Filipe pegou o problema e disse, eu tenho que resolver o problema, a solução está em mim e eu estou perdido. André olhou o problema e disse, Senhor, toma aí, resolve aí. O que eu tenho é isso aqui, ó. Nem é meu, é dele. 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Mas, Senhor, me responde aí, o que é isso para tantos?
Aí a fé é de quem agora? Agora o problema está em quem? O problema está com Jesus. Porque Felipe e André já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Eles já tinham visto o Senhor fazer outros milagres. Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Sim ou não? Então eles já tinham visto, eles sabiam, já viram? Jesus andou sobre o mar, Jesus curou leproso, Jesus curou cego, Jesus deu audição a surdo, é ou não é? Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, passou nos olhos lá, ou no não olhos do cego, e o cego começou a enxergar. Quem viu isso tem que crer, sim ou não? Então, André, ele chegou e disse, Senhor, o que é isso para tantos? Aí Jesus disse, agora é comigo. Entenda algo, meu irmão, preste atenção aí em cima também. O Senhor quer que você lhe entregue os teus problemas. Entregue a Ele. Entregue a Ele. O Senhor, eu achei isso tremendo na minha vida, porque quando eu entendi, eu não tenho que ter as respostas. Eu só tenho que crer. As respostas estão nele. Ele é a resposta. Dele vem o livramento, dele vem a provisão, dele vem o alimento, dele vem a cura, dele vem a vida. Não vem em mim, não está em mim, amado. Porque se você caminhar na vida, escute isso, meu irmão, porque você é crente e às vezes você está andando curvado pelo peso da carga, do fardo, e você já não aguenta mais, sabe por quê? Porque você está achando que é você que vai resolver, e não somos nós que resolvemos, Ele é quem resolve, amém? Nós só temos que entregar a Ele uma fé que lhe devolve a responsabilidade, uma fé que enfrenta, porque quando André trouxe os 5 pães e 2 peixes, André já estava crendo, sim ou não? Sim ou não? Porque Felipe não fez isso, Felipe fez uma conta. E André disse, Senhor, está aqui, ó. O que o Senhor pode fazer com isso? Amados, entenda algo. Você é barro. Eu sou barro. Mas Ele é o oleiro. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Para que a excelência, o que é excelência? É o vaso? Não. A excelência é o conteúdo. É ou não é? A excelência está naquilo que é colocado dentro do vaso. Aqui nós temos aqui um vaso. Esse vaso não mata a sede. O que mata a sede é o que está dentro do vaso, que é a água. Amém? Então a excelência não está em nós, a excelência está nele. E a excelência vem à nossa vida quando nós dizemos, o que eu tenho, eu te dou. O Senhor pede aquilo que nós temos, porque quando nós entregamos aquilo que nós temos, Ele pode fazer algo tremendo na nossa vida. Amém? Você está entendendo isso? Pastor, mas o que eu tenho não é nada diante da problemática desse mundo. Mas o Senhor, Ele pode usar pouco. Ele gosta de usar pouco. A Bíblia diz que Ele vai usar as coisas pequenas para confundir as grandes. A Bíblia diz que Ele vai pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Depois de anos de formado no colégio técnico, encontrei numa reunião alguns amigos, numa festa, e uma daquelas pessoas disseram assim, Marreta é meu apelido. Marreta, você pastor? Você pastor, Marreta? Né? O Marreta é pastor. Gente, o Marreta é pastor. E eu falei assim, você sabe por que eu sou pastor? E ela falou, não, talvez ela pensou que eu fosse assim, porque eu estudei, porque eu sou uma pessoa assim. Eu falei assim, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, meu irmão, Deus, Ele faz isso.
ele usa 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000. Porque ele dá um nó na cabeça do cético, do incrédulo. E quando eles pegaram 12 cestos que sobraram, ele falou assim: como é que isso aconteceu? Cada um dos 12, Jesus falou: a vocês, os 12 discípulos, toma aí, um para cada um, para vocês não esquecerem que eu sou aquele que faz milagre. Chama o garoto aqui, toma aí, devolve os 5 pães e 2 peixes para ele lá. Divide aí. Eles saíram dali com um memorial, amados, entenda bem, quando a tua fé devolve a Deus, amém? Essa é uma fé que apresenta uma semente, que apresenta algo. Não seja uma pessoa que vive uma fé que não leva nada ao Senhor, que não apresenta nada ao Senhor. Diante do problema, diante da dificuldade, muitas vezes a gente só apresenta a Deus uma palavra de murmuração, uma palavra de reclamação, nem ação de graça a gente dá. O irmão veio hoje aqui agradecer por livramento. O ingrato, sabe o que ele fala? Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Onde que Deus estava que não tomou conta da minha vida? Você está entendendo? Não são duas óticas, sim ou não? Não são duas maneiras de ver. Uma é do incrédulo, outra é do crente. Aquele que crê em Jesus, ele diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. Amém? Então, a gente crê. A fé, ela é algo que move as situações. O Senhor disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, isso é muito pouco. O grão de mostarda é um negocinho do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Não daquela bolotinha, não, daquela alfinetinha, aquele pequenininho. É quase insignificante. Mas o Senhor diz que se a nossa fé for desse tamanho, for semelhante, nós vamos poder fazer coisas grandes. Vamos dar ordem a um monte e o monte vai se mover. Talvez você tenha aí um monte de problema, uma montanha de dificuldade, mas você pode, com uma fé, apresentar o Senhor e dizer: Senhor, eu sou barro, mas se o Senhor pode usar o barro, eis aqui o barro para o Senhor usar. Amém? André falou isso. Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, aquilo que não era nada para Filipe, porque Filipe não apresentou isso ao Senhor, e ele fez uma grande transformação, trouxe um grande livramento, um grande milagre aconteceu. Querido, se nós apresentarmos ao Senhor esse tipo de fé, muitos milagres vão acontecer na sua vida. Muitos milagres vão acontecer na sua célula, porque você vai dizer assim: olha, eu não posso te curar não, mas eu posso orar por você, e Jesus pode transformar a sua vida. E aí eu vou orar por você. E quem vai fazer o milagre? É Ele. Glória a Deus. E aí os milagres acontecem. Simplesmente por quê? Porque a única coisa que Deus espera é que a gente apresente fé. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você: pare de olhar para a impossibilidade e olhe para o que Deus pode fazer. Diga comigo: parar de olhar para a impossibilidade. Quantos aqui precisam de um milagre na sua vida? Todos, né? Eu também preciso. Pare de olhar para a impossibilidade. Ah, isso é impossível, isso não vai acontecer. Diga comigo: não vou olhar para as impossibilidades, mas vou olhar para o que Deus pode fazer. Alimente a sua visão espiritual, não com a realidade presente que está diante de você. Alimente a sua visão espiritual com aquilo que Deus já fez, com aquilo que Deus faz, com os milagres que estão relacionados na palavra de Deus, amém? Segunda coisa que eu quero dizer para você, para fechar essa palavra: pare de olhar para as tuas condições. Nossas dificuldades estão que a gente olha para a nossa condição. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou, a minha família é pobre, eu não tive estudo, eu sou uma pessoa, eu sou gago, eu sou assim, eu sou daquele jeito, eu sou baixinho. Não foi o caso de Zaqueu? Zaqueu era baixinho, nanico, e ele tinha uma dificuldade, ele subiu na árvore. Então não olhe a sua impossibilidade, olhe para as condições do Senhor. Não olhe para as tuas condições, olhe
para aquilo que está diante de você. Olhe para as condições de Deus. André olhou e disse: Senhor, o Senhor pode multiplicar isso. Era isso que ele estava dizendo. Se tu queres, tu podes fazer. Uma pessoa chegou e falou: Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Jesus disse: eu quero ser limpo. Aleluia. Simples assim. Amém? Porque ele creu. Eu pergunto a você hoje: você crê? Precisamos crer. Terceiro, não tenha medo de entregar o que você tem. Diga para o teu irmão: não tenha medo de entregar o que você tem. Não tenha medo de entregar o que você tem por achar insuficiente, por achar que é pouco, por achar... Esquece isso, meu irmão. O Senhor torna um pouco em muito. Amém? O Senhor transforma a água amarga em água doce. O Senhor faz com que a pedra dê água. Já viu uma pedra da água? Pois o Senhor faz isso. A Bíblia diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Deus muda a sorte de um homem e de uma mulher. Amém? Glória a Deus. Deus pode pegar aquilo que era desprezado, aquilo que era sem nenhum significado, e transformar em algo extremamente valioso, extremamente importante. Deus pode fazer isso, irmão. E Deus quer fazer isso. Ele não só pode, mas Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na tua casa, na minha casa, no teu negócio, na tua história. Ele quer fazer isso. Amém? Porque Ele já disse que tudo aquilo que pedimos ao Pai crendo, será feito. Então nós precisamos entregar. O que você tem? Aquele menino lá não foi saqueado por André. André não trouxe a força. André disse: rapaz, o Senhor precisa aí de essa multidão toda aí. O Senhor precisa disso aí para alimentar essa multidão. O menino creu junto com o Felipe, com o André, e entregou. Talvez você olhe, e eu quero frisar nisso, talvez você olhe uma realidade hoje e você diga que não tem jeito, que não tem salvação, que talvez haja uma pessoa na sua família que você olhe para ela hoje e diga: aquela ali está perdida, aquela situação ali eu perdi, não tem jeito. Mas o teu Deus é poderoso, amém? Para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, quando nós cremos. Quando nós cremos. E hoje o Senhor quer encontrar no nosso coração esse tipo de fé, essa fé que responde ao desafio, essa fé que responde, que apresenta essa semente. Ele quer que você supere os problemas da vida, as dificuldades da sua vida, pela fé, não é pelo seu braço. Pastor, então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que estudar, eu não tenho que buscar as coisas. Claro que tem. Essa é a tua parte. Essa é a tua parte, é o natural, nós fazemos. Só que chega uma hora, há momentos que o natural não basta. É ou não é? Então, nessas horas, você precisa contar e saber que Deus entra com a provisão na tua vida. Amém, queridos? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Yahvé Jireh. Ele é o Yahvé Rafá. É o Deus que cura, é o Deus que provê, é o Deus que traz a provisão. Aleluia! Eu quero que você creia nisso, meu amado. Porque Deus, com certeza, Ele vai trazer o nível de resposta de acordo com aquilo que você apresenta a Ele hoje. Felipe falou: Senhor, não vai ter jeito. Mas André: Senhor, aqui tem algo. E Deus usou aquele algo. Sim ou não? Porque talvez Felipe tenha esquecido do maná.
Eles estavam no deserto. Filipe podia ter nutrido uma esperança no seu coração. Ih, não tem dinheiro, vai ser maná. Oba, hoje vai ter maná. Gente, prepara aí que vai vir maná, vai vir alguma coisa. Amados, essa tem que ser a expectativa do teu coração, amém, igreja? Como é que vai ser, apóstolo? Me pergunta, como é que vai ser, apóstolo? Não sei. Como é que Deus vai fazer, apóstolo? Não sei. Mas eu sei de uma coisa: o teu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Aleluia! E Ele vai suprir a nossa vida, Ele vai operar o milagre, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E esse mundo precisa saber que Deus está vivo, que o Senhor Jesus é Rei, que Ele reina, que Ele é Senhor dos senhores, e que Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos curar, para nos renovar, para nos restaurar. Deus não tem prazer na nossa queda, mas Ele tem prazer, tem alegria em que você esteja em alegria, em de pé diante dEle, e que você o louve. Aleluia. Como o salmista Davi disse: porque está batido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não estava negando os problemas. Deus não quer que você negue os problemas. O Senhor não queria que Filipe dissesse: Senhor, o povo vai ficar mais 3 dias sem comer, o povo não precisa comer não tem problema não, Senhor, está tudo bem. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você finja que não tem situação difícil. Está entendendo, amado? As situações difíceis estão aí, mas Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então Ele está dizendo: eu vou trazer a resposta na tua vida. Você crê nisso? Você crê de verdade? Então fique de pé em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor agora, porque eu sei que existem desafios que vêm na nossa vida, existem problemas que vêm na tua direção, mas essa noite você vai começar a apresentar ao Senhor uma resposta de fé. Uma resposta de fé. É uma resposta, não é uma resposta que nega o problema, mas é uma resposta que não é dada olhando para a nossa condição. Não é uma resposta que é dada olhando para a nossa impossibilidade, mas é uma resposta que é dada olhando para a possibilidade do Senhor, para as condições do Senhor. E é uma fé que entrega a Ele o que você tem. O que você tem? Entrega a Ele agora. Coloque a mão no seu coração e comece a apresentar ao Senhor a tua dificuldade, a tua luta. Talvez você esteja enfrentando angústias, lutas na família, no seu lar. E eu quero dizer para você: Jesus é a resposta para a tua vida. Ele é a resposta para o teu clamor. Ele é aquele que pode mudar a água da tua vida em um vinho de excelência. Ele pode mudar a tua falta, a tua escassez em abundância. Ele pode transformar 5 pães e 2 peixes em um grande banquete para 5.000 pessoas. E o que sobrou ainda é muito mais do que havia no princípio. Meu amado, quando você entrega no mundo, você fica sem. Quantas vezes você gastou nessa vida, você investiu em áreas, você colocou as situações, e quando você saiu dali, você estava vazio, oco, e o que ficou é como a droga. O que saiu depois daquilo foi depressão, foi morte, foi tristeza, foi angústia, porque o mundo não tem nada para te dar. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Mas quando você coloca e entrega a Jesus a tua vida, o que fica é muito mais do que aquilo que foi entregue. Então coloca agora diante dele. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece as lutas e as dificuldades. Nessa noite não queremos olhar para a nossa condição, olhar para as nossas capacidades, olhar para as nossas impossibilidades, e não queremos
olhar para a nossa insuficiência, mas queremos olhar para o Senhor, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé, e cremos que em Ti nós somos mais que vencedores. Contigo nós somos mais que vencedores. Contigo, Senhor, a nossa família é uma família restaurada, é uma família suprida, o nosso lar é cuidado, nossos filhos, nossos pais, Senhor, a nossa finança, a nossa saúde é sarada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui, Pai. E aqueles que entraram aqui hoje com uma luta, com uma angústia no seu coração, uma dificuldade, recebam agora, Senhor, o toque do Senhor e a fé que há no nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, esse nome que é poderoso, esse nome que é suficiente para mudar as situações. Venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui hoje, e o Senhor traga a Tua bênção e a Tua paz. Toca agora, Senhor, em cada realidade aqui e abençoa em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.